E ele tem ainda algumas opções de configuração avançadas, né? Essas configurações elas estão divididas em algumas partes. Primeiramente a gente tem a guia View. Eu vou mostrar para vocês aqui onde que essa guia fica. Então aqui nas configurações avançadas, nos 3 pontinhos, você tem a guia View, que eu estou mostrando lá. A gente tem a guia Editor e a gente tem a guia Tools, tá? Vamos entender um pouquinho como que cada uma dessas configurações aqui impacta na interface do sistema, na utilização do sistema. Veja bem, aqui no momento eu estou com a Top Toolbar. O que significa isso? Significa que eu estou marcando para que uma barra fique fixa aqui em cima e eu não preciso ficar vendo essa barra dentro da área de edição. Vamos entender como isso funciona. Quando eu marco aqui o parágrafo, você veja que ele está colocando para mim aqueles ícones que estavam na parte superior aqui dentro. Então, se eu voltar agora, clicar aqui no top bar e marcar, o que vai acontecer? As informações que ficavam aqui, os ícones que ficavam aqui, agora passaram lá para cima. Ou seja, se você agora decidir adicionar um outro bloco, por exemplo, vamos colocar aqui um bloco de galeria de imagens, por exemplo. Veja que quando eu clico aqui, não tem nenhum ícone aparecendo, porque ele vai mudar lá em cima. De acordo com o que eu escolha, ele está mudando lá em cima. Basicamente, se eu voltar e decidir tirar a opção do top bar, basicamente, então, aqueles ícones que ficam lá em cima agora passam a ficar próximos do bloco. Basicamente, essa que é a diferença, essa que é a mudança. Eu, particularmente, acho que trabalhar dessa forma, colocando a toolbar, é mais interessante, você acaba tendo uma interface mais simples, mais limpa, mais fácil de trabalhar e fica mais fácil de visualizar, então, os elementos aqui na tela. Em seguida, a gente tem o Spotlight Mode, que é nada mais, nada menos do que você dar foco naquilo que você está trabalhando. Então, se você ligar o Spotlight Mode, o que acontece? Ele vai esmaecer tudo, a tela vai ficar toda esmaecida e só vai ficar em foco aquele bloco que está em utilização no momento. Se eu clicar aqui no de imagem, ele fica mais escuro e o de parágrafo ficou mais claro. Se eu clicar no de parágrafo, o de parágrafo agora ficou mais escuro e o de imagem ficou claro. Então, caso você tenha uma interface, uma tela, enfim, uma página onde você está colocando o seu conteúdo que esteja bastante recheada de informações, esteja bastante cheia de conteúdo, é possível, né, que você precise utilizar esse recurso para que você consiga separar uma coisa da outra, para ficar mais fácil de você trabalhar, você ter uma interface mais limpa. Eu, basicamente, não tenho utilizado esse recurso, mas considero que em alguns momentos ele pode ser interessante, tá bem? Bom, seguindo, ainda aqui na parte do View, você tem o Full Screen Mode, que nada mais é do que você deixar a tela toda cheia. Então ele tira a barra lateral do WordPress. Então você tem uma interface totalmente no distraction, ou seja, sem distração nenhuma, bem focada na sua produtividade. Eu acho que isso aqui é muito interessante, principalmente se você trabalha escrevendo, se você está muito acostumado a utilizar um editor de texto como o Word, e você precisa, né, de ter um ambiente mais limpo, sem muita distração, ele acaba sendo interessante. E, além do que, você ganha um pouco mais de espaço para trabalhar. Então, na parte de configurações avançadas, aqui na guia View, é isso que a gente tem para poder ver. Eu prefiro trabalhar com a toolbar, como eu disse, e o restante eu deixo como está. Bom, na parte do editor, a gente tem o Visual Editor e a gente tem o Code Editor, ou seja, o editor visual e o editor de códigos, né? Qual é a diferença, basicamente? Se você vier aqui, o Visual Editor, que é o que a gente está usando agora, ele vai mostrar os blocos. Se você colocar Code Editor, ele vai colocar tudo na forma de códigos. Isso aqui é porque já é pensado, já é voltado para o desenvolvedor, para aquele, né, profissional que trabalha com código, trabalha realmente utilizando o HTML, o CSS, o PHP, enfim, linguagens que ele utiliza para poder estruturar aí a sua página, enfim, já é um modo de edição mais voltado para esse público, né? Para nós aqui não faz sentido tirar os blocos, já que essa é a lógica do nosso trabalho aqui nesse momento, conhecer o editor. Bom, ainda temos algumas opções avançadas, bem interessantes, vamos lá na guia Tools, e entender como essas opções funcionam. Então aqui na guia Tools a gente vai ter o Manage All Reusable Blocks, que é gerenciar os blocos reutilizáveis. Então o que vai acontecer? Se você cria um bloco aqui, por exemplo, um bloco de título, e você usa esse bloco várias vezes ao longo dos seus posts, né, não faz sentido você ficar fazendo isso toda hora. Você pode
criar uma vez esse título e sempre que você for criar um post novo, você reaproveita. Então você pode utilizar os blocos reutilizáveis. Depois eu vou mostrar para vocês como isso funciona mais para frente. Tome cuidado, se você clicar aqui em Manage Reusable Blocks, basicamente o que ele vai fazer é tirar você da página. Eu abri nova aba aqui para não correr esse risco. Então, basicamente é isso que ele faz, ele te manda para uma página de administração de blocos reutilizáveis. Aqui a gente ainda tem o Keyboard Shortcuts, que vai apresentar os atalhos aí mais comuns que você pode utilizar no WordPress, assim como no Word, você usa lá vários atalhos, Ctrl+B para dar negrito, Ctrl+I para dar itálico. Aqui também no WordPress você tem esses atalhos, e um atalho que eu uso bastante é o Ctrl+S, para não ter que ficar indo aqui em cima e salvar o que eu estou fazendo toda hora. E por último, a gente tem a opção Copy All Content, que basicamente seria copiar todo o conteúdo. Isso é muito interessante se você estiver, por exemplo, desenvolvendo um post. Se você quiser copiar todo o conteúdo desse post para um outro post, basicamente você vai ali, pede para dar Copy All Content, abre um novo post, copia isso lá e ele vai ficar exatamente como está nessa tela que você está trabalhando, nessa página. Então isso é muito prático. Antigamente, antes do Gutenberg, a gente precisava utilizar alguns plugins para poder fazer isso. Eu particularmente utilizo um que chama Duplicate Post, que me permite duplicar o post que eu estou trabalhando inteiramente. É uma alternativa também, seguramente mais interessante, mais rápido, caso você queira realmente duplicar toda a estrutura, mas se o seu objetivo for só copiar o conteúdo, aqui vai ser bastante interessante. Bom, e a parte para finalizar de opções avançadas, a gente tem o Options. Vou mostrar para vocês aqui o que é o Options. Esse Options ele vai habilitar, além dos elementos que ficam aqui na lateral, vamos entender um pouquinho do que eu estou falando. Aqui na lateral você tem o link permanente, você tem as categorias, as tags, enfim. Você tem todos aqueles recursos que a gente já está acostumado a utilizar no WordPress, então eles estão aqui disponíveis na lateral. Basicamente, quando você vem aqui em Options, você pode desabilitar, cada um desses elementos. Se você quiser tirar, não quiser que eles exibam, então eles desaparecem, como aconteceu aqui, você pode observar. Então, basicamente, ele chama isso aqui de Document Panels, ou painéis do documento, e é para isso que serve. Você tem ainda a possibilidade de colocar painéis avançados, como, por exemplo, Custom Fields. Quem trabalha aí com a parte de programação, desenvolvimento, sabe muito bem do que eu estou falando. Novos plugins vão ser adicionados aqui. Então, por exemplo, se você colocar um plugin de SEO, colocar um plugin de customização de campos, como a CF, que eu falei agora há pouco, ele seguramente vai aparecer aqui na parte de baixo, onde você pode habilitar e desabilitar. E aqui em cima você tem duas coisas bem interessantes. O Gutenberg, ele é um editor ainda recente, novo, e tem alguns segredinhos aí, algumas coisas que algumas pessoas ainda não sabem que estão disponíveis. Uma delas, que eu achei o máximo, é o Enable Pre-Publish Checks. O que seria isso? Ele vai habilitar uma espécie de checagem prévia antes de você fazer a publicação. Então, se eu habilito isso, quando eu vou publicar um post, eu clico em Publish, ele me coloca aqui então na lateral direita algumas condições, posso dizer assim, básicas para que esse post seja publicado. Então ele me pergunta, o post está realmente público? Esse post vai ser publicado agora ou ele vai ser publicado numa data futura, por exemplo? E ele me sugere que eu adicione tags, porque não tem tag nenhuma nesse post. Ou seja, é como se fosse um check-up antes de eu fazer a publicação do meu post. Isso é interessante porque dificulta que você faça uma publicação sem que você faça essa checagem de qualidade. Então isso acaba ajudando bem. E, evidentemente, novos plugins futuramente integrados com o Gutenberg, por natureza, vão colocar os seus próprios processos de checagem aqui. Então, imagina, por exemplo, um plugin de SEO que coloca aqui para você. Você fez o seu título baseado nas técnicas de SEO XYZ. Então, esse recurso é um recurso que é desconhecido, que as pessoas ainda não utilizam muito, e ele pode ajudar bastante, inclusive evitando que você faça uma postagem sem querer aí de alguma coisa. Eu, como estou numa área de testes, numa área de desenvolvimento aqui, eu não deixo habilitado, mas quando estou no ambiente de produção, eu gosto de manter isso aqui ativo. E finalmente, a gente ainda tem aqui a possibilidade, na guia de Options, de dar um Enable em Tips. Então ele vai basicamente ficar dando dicas para você
sobre os blocos, sobre a interface. Então, se você está no processo de utilização da plataforma, pode ser interessante você utilizar esse tipo de recurso também, ok?